Olá, pessoal, tudo bem? Estamos neste exato momento inaugurando nossa playlist de fluência em dados para concurso público. É isso mesmo. Se você quer aprender a fluência em dados para concurso público, essa playlist é para você. Sabemos que esse conteúdo tem caído em vários concursos públicos aí, Polícia Federal, Rodoviária Federal, tribunais, concurso de auditor, de físico, enfim. Quer aprender? Então vamos aqui, nós vamos aprender por questões. Eu vou passar questão por questão para você aprender essa disciplina. Espero que você tenha um bom aprendizado, goste muito do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, se inscreva nessa playlist, dê um like, enfim, vamos lá aprender. Concurseiro não pode perder tempo, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Eu preparei aqui um material para vocês. Vamos aqui. Então, nossa primeira questão. Deixa eu verificar aqui se a canetinha está funcionando de forma correta. Ok, então vamos lá. Nossa primeira questão aqui é uma questão da FGV que diz assim, ó, Maria está explorando a seguinte tabela de base de dados de vendas do mercado hortivelho. Então, nós temos aqui, no comando da questão, nós temos aqui que essa questão está lhe passando uma tabela de dados, que é essa aqui, ó. Só que você tem que notar que essa é uma tabela transacional. Então, isso é uma tabela transacional. Por quê? Porque ela tem um ID da venda, então ela registra todas as vendas, está registrando todas as vendas aqui, e no itens comprados, ela está colocando todos os itens que foram comprados, independente de qual seja, nisso. Então, de cara aqui, eu já sei qual que é a técnica que está sendo utilizada aqui. Olha só. Por quê? Porque essa técnica aqui, ela vai indicar o seguinte. Então, nós temos um banco transacional. Então, normalmente, isso aqui é utilizado em algoritmos. Vou colocar aqui algoritmos de associação. Ok? Normalmente em algoritmos de associação, mas vamos ler o comando. Utilizando técnicas de mineração de dados, Maria encontrou a seguinte informação. Se um cliente compra cacau, a probabilidade dele comprar chia é de 50%. Cacau implica, o que eu estou falando implica aqui, em chia, que é isso aqui, com um suporte de 50% e uma confiança de 66,7%. Ok. Então, ele vai dar aqui algumas informações, que é, para explorar a base de dados Hotvelho, Maria utilizou técnicas de mineração de dados. Então, quais foram as técnicas? Olha só. Quando nós temos esse formato, quando a gente se fala em suporte, então nós temos aqui palavras-chave. Se você conseguiu identificar um banco transacional, que é esse, você já sabe que algoritmo de associação ou regras de associação tem o mesmo significado. Que ele tem o seguinte formato, gente, ó, que é de X implicando, na verdade tem essa setinha aqui, em Y. Onde o X é o que? O antecedente, e o Y é o consequente. Então ele tem esse formato. Então quando a gente fala aqui cacau implicando em chia com 50% de suporte e confiança de 66,7%, nós estamos falando de regras associativas.
Gabarito aqui é letra C. Então nós temos que entender alguns parâmetros. Bancos transacionais, que é esse aqui, onde tem uma lista de itens e a lista dos itens que foram comprados. Já é um indicativo que é um algoritmo de associação ou regras associativas. Tem que lembrar que ele tem um padrão, x antecedente e y consequente. Ou seja, cacau é o x. Aqui, ó. Cacau é o x, que implica em chia. Chia. Ou seja, quem compra cacau também compra chia com uma confiança de 66,7% e um suporte de 50%. Suporte de 50%. Ou seja, nós estamos com todas as características possíveis para ser um algoritmo de regras de associação. Ou seja, um algoritmo de associação ou regras de associação, que significa a mesma coisa, gabarito letra C. Então, o que você deve ter consciente que quando a gente falou em suporte, confiança, nós estamos falando de regras de associação. A letra está feia, mas espero que vocês tenham entendido. De regras de associação. Quando a gente também fala em cestas de compra, que é aqueles itens que você coloca, também está aqui. Então, nessa questão, esse comando aí que a gente tem, gabarito letra C. Então vamos para a próxima questão. Nessa próxima questão, nós estamos falando aqui. Eu estou trazendo bem aleatório o conteúdo para vocês, tá? Que geralmente tem que ser estudado desse jeito. É muito conteúdo para a gente focar. Estou focando nos que mais cai aqui, tá, gente? Então vamos lá. FGV, Cefaz, Amazon. Vamos lá. Leia o fragmento a seguir. CRISP-DM é um modelo de referência não proprietário neutro de documentos, documentado e disponível na internet, sendo implementado amplamente utilizado para descrever o ciclo de vida de projetos de ciência de dados. Beleza. O modelo é composto por 6 fases. Então já sempre lembre disso aí. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Então, CRISP, memoriza isso. Cai muito. Cai em muitas provas esses detalhezinhos. É um porre, é chato, mas enfim, é o que cai. Então, quando a gente pega aqui o CRISP-DM... Eita, fiz DW, né? DW é outro conteúdo. CRISP-DM é igual a 6 fases. Ele tem 6 fases mesmo, tá, gente? 6 fases. E essas 6 fases, ele colocou aqui. Aqui é para complementar. Entendimento do negócio, 2, é o quê? Então é isso que ele quer saber, tá? Então quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar o seguinte, que o CRISP-DM, as fases dele estão divididas da seguinte forma. Tem o entendimento do negócio, que é a primeira fase. Então, é a primeira fase deixa eu corrigir meu mouse aqui. Meu mouse aqui da canetinha deu um problema. Ok, voltou. Ele tem 6 fases. Então, vamos separar aqui em caixinhas, né? Então, eu vou tentar desenhar aqui para vocês entenderem. Então, nós temos 6 fases, que é entendimento do negócio,
entendimento. Entendimento do negócio é a primeira. Entendimento do negócio. Depois do entendimento do negócio, nós temos a fase. Então aqui, ó, entendimento do negócio. Ok, isso aqui está ok. Depois do entendimento do negócio, nós vamos ter entendimento dos dados. Então, entendimento dos dados. Nós temos aqui o entendimento dos dados. Então, nós temos o entendimento dos dados. Ok. Depois do entendimento dos dados, que nós precisamos dos passo 2 e passo 3, nós temos a preparação dos dados. Então, nós temos aqui a preparação dos dados. Tá, então, sabendo disso aqui, vamos tentar conversar aqui com a questão. Tá, então, se eu sei essas 3 primeiras fases, que é entendimento do negócio, entendimento dos dados e preparação dos dados, vamos ver se a gente já consegue responder a questão. Tá, então eu tenho modelagem do negócio? Não. Modelagem de requisitos? Modelagem do negócio? Não, porque a gente sabe que não é isso. Compreensão dos dados. Então, na letra C, nós temos aqui... na letra D. Estou viajando aqui. Na letra D, nós temos compreensão dos dados. Ok. Então, compreensão dos dados seria equivalente ao entendimento dos dados? Porque, assim, modelagem do negócio não é. Vamos lá por eliminação. Modelagem de requisitos também não é. Nós temos o entendimento dos dados como segundo passo. Eu não vou nem ler os outros aqui para não perder tempo, né? Modelagem do negócio, de novo, não é modelagem do negócio. Mapeamento de metadados. Olha só como quem elabora a questão tenta confundir a cabeça do coitado que está lá fazendo uma prova, e você está lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Fotos. Então tem um exemplo de foto. A foto pode ser considerada um tipo de dados. A foto tem metadados? Tem. O que seria um metadado da foto? O registro da data que foi tirado, a latitude e longitude da foto que você tirou, se foi de um iPhone ou Android. Ou seja, quando a gente fala em metadados, isso aqui é só um exemplo para você não esquecer. Lembra que se você tirar uma foto do seu celular, jogar no seu computador, apertar o botão direito, colocar em propriedades, você vai perceber que ela tem informações adicionais. Então isso pode ser considerado metadados. Então aqui, ó, mapeamento dos metadados, não, a gente não tem isso aqui. Não tem mapeamento de metadados. Então, compreensão dos dados é o que mais equivale ao nome que a gente está querendo. Então, compreensão dos dados e preparação dos dados. Então, eu tenho entendimento do negócio, como a primeira fase, tenho entendimento dos dados, preparação dos dados, e vem seguindo o quê? Vamos lá, eu vou passar os outros aqui para vocês. Tem entendimento dos dados, nós também temos a outra fase, que é a modelagem, que ele chamou aqui de modelagem, mas nós podemos também chamar de construção do modelo.
Então o nome varia um pouco, vai depender de banca para banca, mas só para vocês entenderem. E depois, gente, desculpa a minha letra, hoje está horrível. Construção do modelo, aí vem teste de avaliação. Então temos teste. Eita, que isso aqui ficou ruim, eu tô com... Vamos lá. Teste e avaliação. Avaliação. Teste e avaliação, que ele chamou aqui só de avaliação. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e a última é implementação. Implementação. Olha só que legal. Então eu tenho essas 6 fases que são entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, construção do modelo, teste, avaliação, implementação. Como os nomes variam um pouco, gente, então vem preparação dos dados e avaliação, que seria teste e avaliação. Então, nossa resposta aqui que a gente tem interesse é a letra D de dado, ok? Que aí vem. Então, lembrando disso, dessa questão aqui, é o que a gente pode trazer, lembrar das 6 fases que o CRISP-DM tem, lembrar a sequência delas é muita coisa, então lembre sempre que tem 6 fases, porque às vezes tem questões que dizem assim, o CRISP-DM tem 5 fases. Não, não tem 5 fases, ele tem só essas mesmo, ok? Então vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Continuando aqui, Cefaz também, é uma questão de Cefaz, que diz assim, o tipo de aprendizado de máquina que consiste em treinar um sistema a partir de dados que não são rotulados, isso aqui é de anotar, de grifar, que não estão rotulados e ou classificados e utilizam algoritmos que buscam descobrir padrões ocultos que agrupam as informações de acordo com as semelhanças ou diferenças. É denominado... Tá. Então vamos lá. Dinâmico? Não. Está falando de outra coisa aqui. Sistêmico? Não. Está falando de outra coisa aqui que eu não sei o que é. Por reforço? Não. Não é um aprendizado por reforço. Supervisionado? Aí você vai entender o seguinte, nós temos, quando a gente fala em aprendizagem de máquina, nós temos 2 grandes categorias, que são os supervisionados e os não supervisionados. Qual é a grande diferença deles? Os supervisionados, eles têm rótulos, ou seja, você classifica. Imagine que você esteja tentando classificar quem comprou ou não comprou determinado produto. Então, no final, imagine que você tem aqui uma tabela com dados, onde você tem todos os dados ali do cliente, idade, data de nascimento, renda, tal. E no final, você vai ter uma coluna aqui, que seria a coluna que seria, deixa eu voltar aqui, que seria a coluna de rótulo, o rótulo, dizendo se comprou ou se não comprou. Isso é aprendizado supervisionado. Quando a gente fala em supervisionado, ou seja, que também tem uma certa interferência humana para verificar, né, se aconteceu ou não aconteceu isso. O não supervisionado, ele não tem isso. Você não informa qual que é a coluna rótulo, o não supervisionado. Então, quando ele fala que os dados que não estão rotulados ou classificados, nós estamos falando de não supervisionados.
Ele até complementa aqui, utiliza algoritmos que buscam descobrir padrões ocultos que agrupam, né? Esse que agrupam. Então, se ele fala não rotulados e agrupam, é cluster ou agrupamento. Essa é uma informação adicional aí para vocês. Então, ele poderia até colocar aqui outros exemplos, né, para até deixar mais difícil a questão, mas basicamente, gente, olha só. Cluster, agrupamento, não supervisionado. Então, aqui confirmou para mim saber disso que é não supervisionado, mas vocês poderiam lembrar da dica do rótulo. Então, a questão aqui é a letra E de elefante. Eita, apanhando aqui para a tecnologia hoje. É a letra E de não supervisionado. Tá? Então, com a prática, fazendo várias questões dessas, você vai perceber como isso tudo funciona em conjunto, né, gente? Vamos lá. Então, nós temos aqui, eu adoro questões com Marias. Então, vamos lá, Marias. Vamos lá, Maria está preparando um relatório, olha que legal, sobre as empresas de serviços de um município, de modo a identificar e estudar o porte dessas empresas com vistas ao estabelecimento de políticas públicas de previsões de arrecadação. Previsões de arrecadação. Maria pretende criar 9 grupos. Empresas. De acordo com valores do faturamento e recorreu a técnicas usualmente empregadas com procedimentos de mineração de dados. Ok. Para estabelecer faixas de valores de cada grupo, assinale a opção que apresenta técnicas diretamente aplicáveis a esse tipo de classificação. Na verdade, essa questão ela já entregou o que a gente quer. Quando você diz previsões de arrecadação, pretende criar 9 grupos. Grupos é clusterização. Se fosse algoritmos de associação, lembra da primeira questão que a gente respondeu? Tem que ser. Eu ia colocar aqui mas eu vou deixar da mesma forma que eu coloquei lá para vocês. Seria um grupo de X implicando em Y e alguma coisa relacionada. Não é isso, tá? Ele falou de previsões de arrecadação, uma regressão linear. Não, a regressão linear podemos colocar como modelos estatísticos. Modelagem de dados? Não tem nada a ver com isso. Árvores de decisão são modelos de classificação. Aqui é uma classificação. Inclusive, é uma classificação que supervisionada, lembrando da questão anterior, ela é uma supervisionada, porque você tem que o quê? Não esqueçam, indicar um rótulo. Eita, um rótulo. Pronto. Não esqueçam disso. Algoritmo de clusterização, que é nossa resposta, ele é, vou até riscar aqui por cima dos outros aqui. Ele é o quê? Ele é não supervisionado. Ok? Então, nossa resposta é a letra B dessa questão aqui. Vamos para a próxima. Então, nessa próxima questão aqui, Prefeitura de Niterói. Deixa eu voltar aqui. Ok, Niterói.
que diz o seguinte, vamos lá. Tá. Que ela diz o seguinte, ó. Uma prefeitura de Niterói, prefeitura de Niterói, Rafael aplicou um teste de múltiplas escolhas, ó, um teste de múltipla escolha de 100 questões para um numeroso grupo de alunos e notou que houve uma variada distribuição de notas. Rafael resolveu trabalhar nesses dados e agrupar esses alunos de modo que cada um ficasse no grupo mais adequado para sua nota. Assim, poderia preparar atividades específicas para cada grupo. Aí que vem a jogada. Nós sabemos aqui, já que ele está falando de quê? Ele já falou até demais ali, né? Ele está falando de aqui de agrupamento barra clusterização. Ele está falando disso, agrupamento e clusterização. Assinale a opção que indica o algoritmo mais adequado para essa tarefa. Então a gente tem que saber aqui o que ele está querendo saber dessa questão. Se você conhece os algoritmos mais populares de cada categoria. Então eu até indico para cada algoritmo. Faltou um L aqui, né? Eita, que essa tecnologia hoje está me batendo, faz parte, eu bato nela sempre. Ó, então você tem aqui um algoritmo. Então, lembre-se, o que eu indico? Liste os principais. Algoritmos de machine learning ou aprendizagem de máquina. Então você lista eles e busca quais são os algoritmos mais populares, que vai lhe ajudar nesse tipo de questão. Tá, então assim, assinale o algoritmo. Então ele está querendo saber o algoritmo. Então vamos saber. Letra A, é o Bubble Sort? Não, gente. O Bubble Sort, ele é um algoritmo de quê? Ele é um algoritmo de ordenação. A gente vê isso aqui na faculdade de computação, mas quem não é de computação fica difícil. Por isso fica aquela dica da lista, tá? Então, Bubble Sort é um algoritmo de ordenação. E geralmente ele está vinculado a temáticas de estrutura de dados, tá? Não mineração de dados, tem uma diferença. B, que é a nossa resposta, Caminhs. Caminhs é um dos mais populares, vou colocar assim, mais populares, eita, ficou horrível. É um dos mais populares algoritmos de clusterização ou agrupamento. Nós temos o algoritmo Monte Carlo também, que ele fala aqui, que na verdade ele é usado Monte Carlo para prever eventos incertos. Então ele é mais que uma técnica estatística, né? Um algoritmo estatístico aqui. Estatística. Ok. Regressão linear. Linear regression aqui. Ele é um algoritmo de predição. Regressão é predição. E o Logistic Regression, ele é um algoritmo de predição também, que a gente também pode... ele é um algoritmo de predição, exato. Predição. Só que para acertar essa questão, você só precisaria saber um dos mais populares e isso. Você não precisaria saber de todos eles. Mas é bom você aprender que regressão linear, logística regression são predição, tá? Não agrupamento. O que a gente estava precisando aqui
era de agrupamento e clusterização, ok? Tá. Então, essa outra questão aqui, ó, que já é uma questão de falando sobre modelos preditivos e descritivos. Assinale a opção correta. Então, agora, nós vamos falar aqui desse tipo de modelo e desse tipo de modelo aqui que você precisa entender. Então, tá. Então, nós precisamos saber aqui acerca de modelos preditivos e descritivos. Vamos lá. Com um modelo não supervisionado, vamos lá nas palavras-chave, consegue-se construir um estimador a partir de exemplos rotulados. Isso aqui, gente, é totalmente errado. Não supervisionados, anota isso, não supervisionados não tem um rótulo. Não tem um rótulo. Não tem um rótulo. Então, estimador a partir de um rótulo? Não. Ele está falando aqui, na verdade, exemplos supervisionados. Esse não existiria. Então, aqui está errado, completamente errado essa questão. A letra B. Um modelo supervisionado refere-se à identificação de informações relevantes nos dados sem a presença de um elemento externo para orientar o aprendizado. Olha só que legal essa questão. Elemento externo para orientar o aprendizado. Ele está querendo dizer o quê? Rótulo. Ele está querendo chamar isso de rótulo. E na verdade não é. Sem a presença de um rótulo, não. O supervisionado ele tem a presença de um rótulo. Por isso essa questão é errada. Essa alternativa. Por quê? Esse seria um modelo não supervisionado. Porque se não tem a presença, ou seja, a alternativa B aqui foi o contrário da A. Né? Ele estava errado porque ele estava dizendo que um tinha e outro porque não tinha. Então vamos lá, para C. Então na C, com o uso de técnicas do modelo não supervisionado, consegue-se prever com exatidão o resultado de uma eleição utilizando pesquisas com parâmetros. Uau! Que mágico isso aqui, né? E está errado. Por quê? Os modelos não prevêem os dados com exatidão. Eles dão uma estimativa. Imagina só se tivesse Cara, igual aquele filme, né, do Tom Cruise lá, que o pessoal prevê os assassinatos antes de acontecer. Não tem como. Tá? Então não prevê com exatidão, ele dá uma estimativa. Existe sempre uma porcentagem de erro. Tá, vamos para D. Análise de agrupamento. Então vamos lá. Análise de agrupamento pertence ao paradigma de aprendizado não supervisionado. A gente já até viu isso nas questões, né? Eu falei para você. Até aqui, cara, show de bola, tá certíssimo. Em que o aprendizado é dirigido aos dados, não requerendo conhecimento prévio sobre as classes ou categorias? Perfeito, perfeito. É esse aqui. Então é justamente isso, correto, né? A análise de agrupamento realmente utiliza o paradigma não supervisionado. Isto é, aquele que não necessita de um conhecimento prévio. Vamos ler a D, a E. E, tendo como objetivo encontrar padrões ou tendências para auxiliar no entendimento dos dados, deve-se usar técnicas de modelo não supervisionados?
Errado. Por quê, gente? Porque é possível utilizar técnicas do modelo não supervisionados ou de modelo por reforço para você aprender. Então, existe também um modelo por reforço e você pode usar outras técnicas, não é exclusivo. Uma questão super interessante do TRT-8 aqui, da CESP, que exigia aí esse grau de conhecimento que você precisa, inclusive que a gente viu em outras questões. Então vamos lá, continuando aqui na nossa questão, nas nossas questões. Ou seja, vamos lá, ISS Aracaju, ISS Aracaju. Então vamos lá. Em um projeto de mineração de dados, ou seja, Delta Mine, a coleta dos dados que será a coleta do dado que será garimpado ocorre no processo de. Essa questão subentende que eles estão usando um modelo aqui de mineração de dados. Qual que é o modelo mais popular? É o CRISP-DM, né? Vocês lembram disso. Então, a etapa de preparação dos dados é a responsável por carregar os dados identificados e prepará-los para análise por métodos de mineração de dados. Ou seja, é uma preparação, que é a nossa letra B. Mineração não, aqui ele está generalizando, faz parte. Aplicação não é. Associação é um algoritmo, como a gente já viu na primeira questão. A classificação é um tipo de técnica, de algoritmo. Não. A aplicação não é, está totalmente fora de contexto aqui, como também a mineração. Então fica aí, é só uma questão de definição aí desses dados. Aqui é uma da CESP, Cefaz Ceará. Na verdade, é só para falar se está certo ou errado. Opa, então vamos lá. A classificação do Naive Bayes parte da suposição de que as variáveis envolvidas no Machine Learning são independentes entre si. Então, ele está falando do Naive Bayes. São independentes entre si? Vou colocar aqui C, correto. Por que é correto? Porque é justamente isso, né? As suposições de que as variáveis envolvidas elas são independentes no Naive Bayes. É por isso que, inclusive, surge o nome do algoritmo. Naive Bayes é ingênuo, né? Naive Bayes é um algoritmo do tipo ingênuo. Então, as variáveis elas são independentes entre si. Essa é uma questão bem técnica. Eu considero ela até uma questão muito difícil, mas como era certo ou errado, tinha como você dar uma chutada aí nisso aí. Por quê? Porque ela tinha que você saber a definição disso. Porque se ele é ingênuo, do tipo ingênuo, as variáveis, elas são independentes. Essa é aquele tipo de questão que é feito para todo mundo errar, inclusive quem é da área da computação, viu? Agora vamos lá para o ISS Aracaju de novo. Opa. Que diz o seguinte: de acordo com o modelo CRISP-DM, a seleção de técnicas que serão aplicadas nos dados selecionados ocorre na fase de. Então ele está querendo saber o seguinte: daquelas técnicas que a gente passou em uma das questões anteriores aí, onde serão aplicadas nos dados selecionados, onde ocorre a aplicação das técnicas, a seleção das técnicas. Então, vamos lá. É a modelagem?
É o entendimento dos dados? Então, aqui no entendimento dos dados não faz lógica que o entendimento dos dados é aquela nossa segunda etapa lá. Como é que isso aqui eu vou aplicar técnica se eu nem conheço os dados? Então, não faz sentido eu aplicar algo que eu não conheço, que não conheço. Então, se eu não conheço os dados, não é isso. Então, a B não é. Entendimento do negócio, primeira etapa do CRISP. Então, ou seja, se eu estou ainda entendendo o negócio, como o negócio vai funcionar, vou colocar uns prédiozinhos aqui. Se eu ainda estou entendendo isso, eu não conheço os seus dados ainda. Se eu não conheço os dados, como é que eu vou aplicar? Olha a lógica aí dos dados. Então, não é a C. Avaliação. Essa, de longe, é a pior. Ninguém podia estar errando pela letra D. Porque o que é avaliação? Você vai avaliar, claro, né? Depois de todas as etapas feitas. Então, se eu não tenho nada, como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou avaliar se eu não apliquei? Então, também não é a letra D. A letra E, preparação dos dados. Cara, olha só. A preparação dos dados está lá em cima nas fases do CRISP-DM. Não tem lógica eu aplicar esses dados. Então não vai ser isso. Não vai ser. O que sobra para mim aqui é a modelagem. E se a gente for aqui aplicar nas fases do CRISP-DM, se a gente for relembrar nossas fases do CRISP-DM, você vai lembrar que nós temos aqui, vou até desenhar aqui as caixinhas para a gente. Nós temos o entendimento do negócio. Nós temos o entendimento do negócio. Nós temos depois o entendimento dos dados. Entendimento. Dados. Depois do entendimento dos dados, nós temos o preparação dos dados. Preparação. Dados. Depois da preparação dos dados, nós temos o que? Construção de modelo. Então nós temos aqui a construção, modelos ou fase de modelagem. Nós também depois temos o que? Teste e avaliação, que é depois que eu sei o que eu vou usar. Teste, avaliação, e a última fase, a implementação. Última fase, implementação. Ok? Então, essas são as fases, gente. Então, você, quando pegar essas fases do CRISP-DM, é importante conhecer, porque ela cai. Vocês viram que cai aqui muitas questões. E é importante a gente estar se protegendo desse tipo de questão, tá? Deixa eu vir aqui, então é aquilo aí que fica marcado. Opa, tá dando um bugzinho aqui. Corrigir. Ah, não salvou. Opa, vai salvar, tem que salvar. Pronto. Vamos para a próxima fase. Próxima questão aqui, que é parece que deu um bugzinho aqui. Pronto. Sumiu. Ok. Vamos lá. Um datamine
revela informações que consulta manual ou revela informações que consultas manuais não poderiam revelar efetivamente. Por exemplo, um data mine, o algoritmo de classificação permite... Ah, legal, legal, legal. Vamos lá. Vamos reler, tá bom? Um data mine, ou seja, uma mineração de dados, revela informações que consulta manuais não poderiam revelar efetivamente. Por exemplo, em um data mine, o algoritmo de classificação permite. O que o algoritmo de classificação permite? Tá? Ok. A. Dividir o banco de dados em segmentos cujos membros compartilhem características iguais por meio das redes neurais. Uau! Não, né? O algoritmo de classificação, eles são provenientes de dados rotulados, segmentados, rotulados. E dividir em segmentos cujo membro compartilhem características iguais, né? Depois ele complementou aqui, nós estamos falando de agrupamento. Características iguais, tudo que, tudo que se destinar a grupos, se destinar a grupos, vou colocar assim, eita, tá difícil aqui, não tá nem apagando mais, entrou de greve aqui essa, nossa, tá, vamos lá. Se eu estiver falando de grupos, ou qualquer coisa nesse sentido, é agrupamento, tá, gente? Nós estamos falando aqui de tarefas de classificação, mas ela deu uma confundida aqui legal com redes neurais, então você não está condizente com a questão, tá? Vamos ver. Analisar os dados históricos armazenados em um banco de dados e gerar automaticamente um modelo que possa prever comportamentos futuros. Então, nós podemos dizer que essa questão está correta, porque a classificação nos leva à previsão. Então, até agora, essa aqui é a nossa correta. A classificação nos leva à previsão. Vamos ver as outras que estão muito erradas. C. Mapear os dados por meio de técnicas estatísticas e, assim, obter um valor de previsão a partir de técnicas de regressão linear e não linear. Esse item aqui ele está tratando da técnica de regressão e não classificação. Então, eita, tá, gente, deixa eu só pegar aqui que ele tá dando um erro quando eu volto aqui e aplico. Não tá salvando, tá? Ok. Então, não tá salvando, deu uma confusãozinha aqui. Ok, então aqui ele tem essa questão aqui, beleza? Que também está errada, ele não é dividir o banco de dados. Nossa questão correta é essa aqui. Até agora a mais correta é essa. Vamos ver a próxima. Estabelecer relações entre itens. Relações entre itens. Relações entre itens que sejam que estejam juntos em um determinado registro, que é conhecido como análise de cesta de compras. Cesta de compras, algoritmo de associação. Ou de análise associativa, que é o nosso X implica em Y, que tem
antecedente e consequente. Ok? Então, AD está falando de algoritmos de associação. E o que nós estamos querendo aqui é saber o que a classificação permite. Tá? O que a classificação permite. No B, permite isso? Permite. Esse é o tipo de questão que engana muita gente, principalmente da área de computação, porque essa B faz a gente procurar pelo em casca de ovo. Então não caia nessa, viu? É a letra B. Bem chatinha aquela questão, mas faz parte do concurso público, é assim, é tudo chato mesmo. Então bora lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Uma financeira. Vamos ver se agora funciona. Que ele pega aqui. Então, uma financeira possui o histórico de seus clientes. Histórico de seus clientes. E o comportamento destes em relação a pagamentos de empréstimos contraídos previamente. Ok. Existem dois tipos de clientes. Os adimplentes. Nós temos os clientes adimplentes e os inadimplentes. Isso aqui são rótulos. Estas são as categorias do problema. Beleza. Valores do atributo alvo, rótulo. Uma aplicação de mineração de dados, neste caso, consiste em descobrir uma função que mapeie corretamente os clientes a partir de seus dados, valores dos atributos previstos. Em uma dessas categorias, tal função pode ser utilizada para prever comportamento de novos clientes. Prever comportamento de novos clientes que sejam a contrair empréstimo da financeira. Qual que é o que eles querem prever aqui, gente? Se é adimplentes ou inadimplentes que desejam o empréstimo junto à financeira. Esta função pode ser incorporada a um sistema de apoio à decisão que auxilia a filtragem e concessão de empréstimo somente a clientes classificados como bons pagadores. O que nós queremos dizer aqui, adimplentes. Trata-se de uma atividade denominada... Entenda, primeiro, gente, antes até de ler as alternativas aqui, entenda que nós estamos querendo saber o seguinte, olha só. Nós temos aqui o fulano. O fulano, ele quer vir aqui no banco e pegar dinheiro. Mas o banco só quer conceder o dinheiro se ele for um bom pagador. O que o banco está querendo fazer com o fulano aqui? Ele está querendo classificar entre... Olha só, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo classificar entre bom ou um mal pagador. Ele está querendo classificar, gente. Classificar. Sumarização tem nada a ver com essa questão. Descoberta de associações. Gente, associação é do tipo X implica em Y. O que tem o suporte, o que tem a confiança. É isso? Não é isso, tá? Não é isso que a gente quer. Ele quer
classificar as pessoas, quer classificar, ele está querendo classificar. D, descoberta de sequências? Não, não é. Previsão de séries temporais? Também não é. Então ele está querendo classificar. Uma questão muito bem feita, bem legal. Então logo no início da questão aqui ele fala que tem duas categorias. E ele quer classificar nessas duas categorias. Beleza? Então vamos lá. Uma outra questão aqui. Um tribunal pretende o quê? Cadê? Um tribunal pretende analisar fatos, fatores ambientais e perfis de profissionais, entre outros, que esclareçam por que alguns colaboradores se destacam profissionalmente enquanto outros não se envolvem e acabam por se desligar do órgão. Para facilitar essa análise, o tribunal solicitou um auxílio tecnológico que indica quais as características nos fatos apresentados de razões positivas que justifiquem o investimento mais robusto no treinamento de colaboradores que tendem a se destacar a médio e longo prazo. Para tanto, a análise implementará um processo de análise científica preditiva com base em dados estruturados, que considere na obtenção de padrões que expliquem e descrevam as tendências futuras, denominado. Então, é uma análise preditiva com base em dados estruturados que descreve tendências futuras. Vamos lá. Então ele está querendo saber que tipo de técnica faz isso. Cara, isso aqui é loucura, não sei nem o que é. Drill over, também não. Star Schema, não. Crossover, não. A única coisa que tem aqui que faz sentido é o Data Mine, letra E. Então, percebam que a questão aqui, cara, construiu todo o negócio para deixar a tua cabeça louca. Esse tipo de questão pega muito pessoas que não são da área de computação e nunca trabalharam com isso, porque ele está colocando várias características aqui para lhe confundir, tá bom? Então tente sempre associar as palavras que estão no contexto relacionado a dados, e essas primeiras aqui não têm relação direta. Então assim, ó, não tem uma relação direta. Ok? Então vamos lá, vamos para a próxima. Para a próxima questão, que é uma questão da FCC. Vou pegar aqui, ok. Canetinha funcionando, vamos lá. Considere que Sanasa busca realizar gestão de recursos hídricos subterrâneos com base em parâmetros conhecidos que determinam a poluição das águas subterrâneas. Tá? Um desses parâmetros, para exemplificar, seria o nitrato, um indicador da poluição difusa da água subterrânea. Criando-se regras para realizar o aprendizado supervisionado do sistema de mineração de dados. Utilizando-se uma certa técnica, chega-se a um resultado que considera os diversos parâmetros para se descobrir se um certo aquífero tem água potável ou não, comparando-se com uma definição conhecida. Neste cenário, a técnica aplicada é denominada associação? Não, apesar que
No texto se diz regras, mas a característica aqui não é a característica de associação. Entenda que ele está dizendo que o aprendizado é supervisionado. Regras de associação, o aprendizado é não supervisionado. Ok? Não supervisionado. Então, classificar associação já era, não faz sentido ser para a gente. Tá, clusterização. O aprendizado é o quê? Como eu já disse em outras questões, não supervisionado. Então, clusterização não é. Regressão. Então, isso aqui não é um problema de regressão. Não é uma regressão. Predição. Aí você poderia falar, uai, professor, poderia ser predição. As características até pega. Mas temos que lembrar que quando fala de predição, nós precisamos relacionar a dados Ai, gente, meu dedo aqui tá. Tá, a predição, ela tem que se associar a dados. Eita, tá bagunçou aqui. Tá, a tecnologia tá me batendo hoje, tá, gente? Caneta. Dados históricos. Então, assim, na hora da prova, eu sei que a gente fica nervoso e tal, pode errar por confundir classificação com predição. Mas lembre-se, predição sempre está relacionado a dados históricos. E aqui correto é a classificação. Tá? Não tente encontrar pelo em casca de ovo, porque em casca de ovo só tem pena. Vamos lá, pode ter pena, pelo não. Vamos lá. O conceito de data mining descreve. Tá, então vamos lá. O conceito de data mining. O conceito de data mining. Vamos ler a primeira? O uso de teorias, métodos, processos tecnológicos para organizar uma grande quantidade de dados brutos para identificar padrões, comportamentos em determinado público. Olha só, até aqui não tem nada de errado nessa. Nadinha. Tá perfeito. Vamos ver as outras? Vou tirar minha caneta aqui. Ok. B. O conjunto de métodos, tecnologias e estratégias para atração voluntária de visitantes buscando a conversão consistente. Nada a ver com mineração de dados. C. As atividades coordenadas de modo sistemático por uma determinada organização. Totalmente errado. D. O conjunto de tarefas e processos organizados e sistematizado, normalmente com o uso de uma plataforma tecnológica, hardware e software, ou até mesmo um cloud, para gestão de relacionamentos com o cliente. Tudo errado. E. O trabalho de produzir levantamentos sobre os hábitos de consumo de mídias de um determinado público. Totalmente errado. Só sobrando aqui a alternativa A. Então essa aqui, gente, é por eliminação e sabendo os conhecimentos básicos. Só bastava isso para acertar essa questão. Vamos aqui
para IDECAN TJ Piauí. Terra boa. Vamos lá. Machine Learning possui um grande conjunto de técnicas e algoritmos consagrados. Beleza? Perfeito. Possui mesmo. Por possuírem características específicas, essas técnicas e algoritmos são adequados ou não para a solução de um problema. Beleza, é isso mesmo. E depender de tipos de aprendizagem que será utilizado. Marque a alternativa que indica o nome de um algoritmo que não faz parte dos utilizados em cenários onde a aprendizagem supervisionada está presente. Vamos lá. Não, onde a aprendizagem não faz parte dos utilizados em cenários onde a aprendizagem supervisionada está presente. Tá, vamos lá. Onde a aprendizagem supervisionada não está presente. Vamos lá. Redes neurais. Não é redes neurais. Árvore de decisão é aprendizagem supervisionada. O SVM, ele é um algoritmo de redução de dimensionalidade. A árvore de decisão é um algoritmo de machine learning, mas ele é supervisionado e ele está querendo o nome de um algoritmo que não faz parte dos utilizados em cenários de aprendizagem supervisionada. A árvore de decisão faz parte desse cenário. O KNN os demais algoritmos mencionados, o KNN e redes neurais e árvore de decisão são algoritmos KNN. O redes neurais, a árvore de decisão, eles estão diretamente relacionados a cenários supervisionados. O K-means, não. Porque o K-means, gente, é aquele lá, outra questão aqui, trazendo K-means. É de... O K-means, ele é de agrupamento. Ou clusterização. Então, ele não faz parte disso. É uma questão que tenta lhe pegar aí de rasteira, mas é só para isso. Então, lembrando no comando, né, ele colocou de uma forma para tentar confundir aqui, mas todos esses estão ligados à árvore a questões supervisionadas. Tanto o SVM também, supervisionado, KNN, SUP e redes neurais também. Então, o que diretamente é não supervisionado é o K-means. Então, vamos aqui para uma das penúltimas questões aqui. A gente já está com um horário bem avançado, mas assim, tem que ir, não tem jeito. Para aprender, a gente tem que passar uma por uma. Então, vamos lá. TJ parar aqui. Uma das tarefas implementadas por uma ferramenta de data mining consiste em realizar a determinação de um valor futuro. De determinada característica ou atributo de um registro ou conjunto de registros. Tal tarefa corresponde a... Então, imagina só, ele quer saber quais técnicas a gente utiliza aqui para verificar o cenário de valores futuros. Então, quando a gente se trata disso, nós estamos falando de quê? É uma normalização? Não. A técnica de normalização não serve para indicar valores futuros. É uma indexação? Não.
Pode significar outras coisas, mas isso não. Análise de afinidade, não, eles foram até românticos nessa alternativa aqui, né? Predição, sim. Se eu quero prever algo futuro, é predição. Análise de equivalência, também não. Então, se eu quero prever o futuro, predição, né? O futuro de uma determinada variável. Ou seja, é basicamente assim, se você tem dados históricos, por exemplo, onde você tem aqui várias características, e essa sua última aqui, ela diz por exemplo, a temperatura. Com base em uma sequência de características e usando o algoritmo correto, com a quantidade de dados correta, você pode prever aqui qual será esse valor com base em uma determinada sequência de dados históricos, tá? Isso é uma tarefa de predição. Vamos aqui agora para esse da FUVEST. Vamos lá. A análise de tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas. Ah, tá, é o cargo aqui. Vamos lá. É o cansaço, tá, gente? Não desistam. Vocês vão passar no concurso de vocês. Vamos lá. No DataMine, uma das formas de se obter conhecimento é por meio das regras de associação, de fato, que buscam eventuais associações entre dois determinados produtos. Um denominado antecedente, eu já falei disso para vocês, viu, hoje, e o outro consequente. Uma medida utilizada nesse tipo de regras é denominada suporte, que representa. Nossa, os caras colocaram aqui, foi pesado. Vamos lá. O que o suporte representa? Então, lá, o suporte, gente, ele é uma medida que ele é utilizada nas regras de associação, claro. Então, ele representa o suporte. Ele representa uma fração da população-alvo. Representa uma fração da população-alvo que satisfaz tanto o antecedente quanto o consequente de uma regra. Ou seja, então nós temos as regras que ela tem um formato assim: x implica em y. Nós temos aqui o antecedente, temos aqui o consequente. Então, isso tudo é feito com base em um conjunto de dados, que pode ser transacional ou não. E o que ele faz? Ele pega isso e o suporte, ele representa a fração da população-alvo que satisfaz tanto o antecedente quanto o consequente de uma regra. Porque com base nisso você tem uma regra, que x implica em y, ou seja, quem compra televisão, cerveja, também compra fraldas, né? Então você pode ter isso como um determinado suporte. Então, como ele satisfaz isso, em outras palavras, o suporte, ele mede, aqui ó, ele mede a frequência com que o antecedente e o consequente ocorrem juntamente, em relação ao total de registro ou transação. Então imagina só,
que você tem aqui, que essa relação mede quanto o x e o y ocorrem ao mesmo tempo em um determinado número de conjunto de dados. Então, se eu sei que ele tem essas características, até para não dar uma aula para vocês aqui, é só por curiosidade, tá, gente? Eu fiz o doutorado, o meu doutorado foi em cima de regras de padrões associativos, tá? Então, por isso que essas questões de padrões associativos eu gosto muito delas. Mas vamos lá. Então, o que você tem aqui? Que a fração da população-alvo que satisfaz o antecedente e o consequente. É justamente isso, é a letra A. Porque qualquer outra definição aqui, por exemplo, razão entre produtos de antecedente e consequente, ele não é. Porque eu já passei qual é a definição. Razão também não é. Número absoluto da população-alvo, não é. Ele não é um número absoluto. É o número absoluto de produtos do tipo de antecedente? Não é. Ele justamente é a fração da população-alvo que satisfaz o antecedente e o consequente. Eu vou até tentar. E essa é a nossa última questão. Para explicar isso em detalhes, eu precisaria de mais tempo, na verdade, para explicar isso em detalhes. Eu vou verificar se eu tenho um exemplo em relação a isso para mostrar para vocês. Por quê? Porque quando a gente fala nisso, eu quero tentar ver se eu acho uma imagem aqui que representa suporte. Ver se eu encontro. Ver se eu encontro aqui um exemplo. Pronto, gente, eu achei um exemplo aqui e eu vou compartilhar com vocês, porque ele é um exemplo visual para vocês entenderem justamente essa questão do suporte. Então, eu vou colocar a imagem aqui nessa questão, já volto. Bom, pessoal, continuando aqui, eu achei esse exemplo para vocês, tá? Olha só, essa questão, ela justamente diz isso. O que é o suporte? O suporte são todas as transações que satisfaçam tanto o antecedente quanto o consequente. De forma visual, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Imagina que aqui a gente tem as transações de 1 a 8, onde nós temos aqui quem comprou maçã, cerveja, arroz e frango. E você tem a transação 2, comprou maçã, tal. Maçã, cerveja. Então, o que ele faz? Quando ele fala que ela é uma fração da população-alvo, está até aí destacado para vocês, o suporte de quem comprou maçã é igual a 4 dividido por 8, ou seja, ela é uma fração. Ela é uma fração das 4 transações dividida por todo o conjunto de dados. Isso aí vai dar o valor do suporte da maçã, de quem comprou o item maçã. Então, eu fico por aqui com vocês. Foi uma aula longa, mas espero que ajude vocês a entender um pouquinho da fluência de dados para concurso público. E eu agradeço a vocês esse tempo. Estude muito, nós vamos vir com mais questões depois. Muito obrigado e tudo de bom.